Mais um papo na varanda, sem script, sem roteiro, e vamos falar só sobre autoestima. Como que a gente percebe que nós estamos perdendo nossa autoestima dentro da relação, talvez para se adequar, talvez para não magoar o outro, para fazer aquilo que a gente aprendeu na família. E aí eu já vou trazer assim um primeiro lugar meu, que para mim é muito importante. Eu tenho uma necessidade de me sentir livre para fazer aquilo que eu quiser ou não quiser. E às vezes a sensação que me dá dentro da relação é que eu não posso fazer porque eu preciso estar compartilhando com alguém algo que não é exatamente aquilo que eu queria fazer. Então, por exemplo, se eu quero sair e ficar um dia inteiro sozinho fazendo alguma coisa na rua, né, e não tem uma justificativa de trabalho, uma justificativa médica, né, uma necessidade de compra da casa, alguma coisa assim que tem a ver com a rotina do casal, uma coisa só pra mim, aí ficam buzinando dentro de mim. Ah, você não pode. Não é permitido fazer isso. E aí eu percebo que eu entro num lugar muito de criança, né? A criança que precisa autorização da pessoa que mora comigo, né, da minha relação, como se eu estivesse transferindo para ela a autoridade de mãe, né, ou de avó, como eu fui criado por avó. E aí eu preciso me investigar muito sério para me permitir. Muitas vezes eu não me permito fazer esses movimentos, mesmo que seja absolutamente aleatório, né? Semana passada, por exemplo, eu falei, eu vou na piscina aqui, né, da água mineral aqui em Brasília e vou ficar lá umas horas curtindo. E para ela não era problema, mas a sensação que dá é como se eu fosse aquela criança que, nossa, agora eu vou, né? E eu decidi por mim, né? Um adulto já com a minha idade, já sênior quase, né? E percebendo esse lugar, nossa, eu posso. E é bem interessante, tem momentos que eu não estou me percebendo e eu me encolho. E aí a minha criança interna acha que de repente a relação que está bloqueando. E aí eu queria perguntar para você também, Lu, o que você percebe que você faz ou deixa de fazer, algo que é muito seu, que você queria, e parece que a relação não está deixando? É uma questão importante, né? Porque acho que na convivência eu tendo a me misturar muito para fazer as coisas juntos, né? Assim, é mais ou menos ter uma composição entre, sim, meu tempo, as minhas individualidades, ele, mas da gente ter esses lugares de encontro. E tem sido uma descoberta, eu acho que de uns 2 anos para cá, eu compreender que tem lugares em que não é ele que vai me acompanhar. Não é porque ele não pode estar comigo ou porque ele está trabalhando, mas porque tem coisas que são muito da Lu. A Lu gosta de fazer. Então, ele trouxe um exemplo, né, de ir passar um dia todo sozinho. E eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu adoro coisas com artesanato, né? E eu vou iniciar um curso em breve, né, com Soul Collage. E aí eu fui conhecer uma loja de artesanato. Então é um programa que, para mim, ele tem uma referência de prazer muito grande. E eu pude ficar ali por quase 1 hora passeando entre corredores e me encantando com lápis de cores, papéis, modelagem de argila, de moldes para pintar coisas. Adoro nutrir esse lugar criativo dentro de mim. E eu acho que se ele tivesse comigo, eu ia encurtar esse passeio para 15 minutos, ia ficar preocupada se ele estava achando chato estar ali comigo. Talvez estivesse. E, sabe, por que estar sempre juntos, né? Então eu acho que quando eu falo de eu estar nesses últimos 2 anos, nós estamos há 12 juntos. Você vê como a gente vai se distanciando desse lugar que me faz bem para compor a 2. E autorizar essa individualidade para mim tem sido um reencontro com uma parte importante, que Alex reforça quando ele também traz para mim a necessidade do tempo dele com ele, seja em casa, seja ir para um ritual xamânico, seja ficar produzindo
a escrita, né, que é um lugar que é muito de mergulho dele, muito tempo eu lidei com isso como um lugar que eu queria acessar e não conseguia. E eu tenho mudado a forma de acompanhar isso, falando, então, o que eu faço com esse tempo que está disponível para mim? E isso tem sido muito positivo, né? E você vê como é uma caminhada longa para eu também entender. Tem prazeres e realizações que não são terceirizadas, que não são compartilhadas. E aí eu começo a fazer por mim. Então é um momento novo, é um momento legal para mim de descoberta e que torna muito mais leve, inclusive para ele poder também sair dessa sensação de que ele precisa da autorização. Eu também não estou pedindo autorização para várias coisas que talvez seria o meu padrão anterior. Ai, puxa, eu queria fazer uma aula de dança na quarta noite, como é que vai ser, né? Não tá aqui jantando junto, é um dos momentos que a gente se encontra. No mesmo momento em que eu tomei essa decisão, ele decidiu fazer uma pós-graduação e parece que essas individualidades foram ganhando um espaço saudável dentro da nossa relação. E não precisou de uma grande discussão, não precisou de muito acordo, mas era como um respiro para essa individualidade que sim fala muito da nossa autoestima, fala muito desse lugar que continua existindo um eu junto com esse nós. Então a gente cuida do espaço comum, mas sem esquecer daquilo que é meu tempo de ir para academia, meu tempo de meditar, meu momento de passear sozinha, de estar com amigos e viver outras experiências que eu adoro. E em alguns momentos a gente se encontra juntos, em outros não. E é tão confortável quando a gente consegue viver isso de um lugar leve, porque não foi sempre assim, né? Por isso que eu estou ressaltando, porque parece que Lu, mas isso é natural, mas não é natural. Não foi natural na minha experiência de relacionamento, não foi a referência que eu vi meus pais fazendo. A minha mãe, ela administrava muito da vida comum e ela ocupava o tempo livre dela quando o papai estava trabalhando, muito assim, com compensações de prazer. Mas eu não sei o quanto que ela entendia que aquilo era um espaço gostoso para ela, um momento de eu tô curtindo a vida por mim, sair com a minha filha, encontrar uma amiga, tomar um café e fazer o trabalho de voluntariado que ela fez por décadas da vida. Eu acho que era assim, eu tô preenchendo porque ele não tá aqui. E eu tô tentando, como filha, herdeira desse sistema aí, entender que esse prazer por mim, ele é tão importante quanto fazer junto. Eu tenho muito prazer de fazer junto, né? De cozinhar para nós dois, de propor um programa legal, da gente ter uma sexta-feira juntos, vendo um filme, uma série, né? A gente tem muitos momentos de encontro aos quais eu dedico e eu tenho muito prazer. Mas isso não exclui esse outro espaço individual, que quando eu dou liberdade para mim, eu acho que ele também ganha essa liberdade e vice-versa. É um aprendizado, né? É novo, mas tá sendo saboroso. Quando você estava falando, eu estava pensando nas referências e eu tenho uma referência complexa, né? Porque pai, eu não fui criado por ele. Mãe, eu fui criado pouco tempo e uma mãe totalmente independente que largava muitas vezes os filhos sozinhos ou com alguém e depois sumiu muitos anos. E aí nesse momento eu vou para uma referência de avós cuidando, que ficavam juntos praticamente o tempo todo, e os filhos, eu e meu irmão, presos dentro da casa. Então, aquela liberdade que não era confortável para a criança porque ela se sentia abandonada e insegura, e eu sofri vários tipos de violência por causa de não ter um adulto responsável, de repente se inverte e se torna uma prisão, que dá uma segurança, que dá, né, uma certa tranquilidade, mas ao mesmo tempo impede essa criança de se expandir também, né, de se aventurar, porque tudo era muito rígido. E por que eu estou falando isso? Quando a gente fala em autoestima, a gente vai se defrontar com essas imagens internas, tanto de liberdade quanto de convívio, né, que pode representar acolhimento, mas pode representar algo agressivo, né, algo opressivo.
E num casal a gente vai precisar sempre, e esse é sempre o nosso convite, olhar dentro de si o significado, né, da liberdade, o significado do convívio a dois, o significado de estar na família, estar fora da família, ir para o trabalho, ir fazer coisas sozinho na vida, voltar para o convívio social, convívio familiar, porque essas imagens antigas vão ficar sempre trazendo, né, informações. E como eu falei no meu caso, às vezes estar sozinho não é tão confortável, é só um alívio, estar em conjunto também não é confortável, porque me traz memórias, e eu preciso trabalhar essas memórias, porque o que a gente vive hoje não é a minha história de 40, 50 anos atrás, assim como a dela, né? Então a gente vai precisar entender como que é o meu novo jeito de proceder na vida, fazendo aquilo que é importante, tendo a minha autoestima, mas também aprendendo a conviver a dois. Então esse é o nosso papo, né, que com certeza você tem histórias e experiências dentro de si, as pessoas que estão ao seu lado ou estarão também trarão outras histórias, e somente a relação de casal permite esse trabalho, porque ela vai provocar esses lugares da solidão, da solitude, do coletivo ou dessa opressão social que pode ser que esteja registrado em você. Então é sobre tudo isso, né? Como olhar para si, olhar para o outro, olhar para a relação e compor esse delicado espaço aí de combinar tudo isso. Conta para nós como tem sido para você também essa experiência de se relacionar, mas se preservar íntegra consigo próprio. Até o próximo vídeo.